Vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, e agora vamos observar a aula de número 17, objeto de conhecimento, genética e outros tipos de herança, detalhamento, pleiotropia, ligação gênica ou linkage. Vamos iniciar a aula. Muito bem, né? Vamos ali falar de genética. A gente está aqui num cenário diferente, né? O que genética tem a ver com um monte de lâmpada, né? Então, primeiro a gente vai fazer uma relação de um dos conteúdos da aula de hoje, que é pleiotropia. E aí a gente vai fazer um comparativo, né? Então, pense no interruptor que controla várias lâmpadas ao mesmo tempo, né? A gente consegue observar aqui o interruptor e as lâmpadas. Se o interruptor falha, ó, apaguei, várias lâmpadas apagam. E aí, isso é como um gene pleiotrópico, né? Eu trouxe aqui um monte de lâmpada para a gente entender o significado de pleiotropia. Porque uma mudança no gene, ela afeta várias características. Um interruptor aqui, ó, apagado, ele vai ali interferir no funcionamento de várias lâmpadas, tá? Então, quando a gente traz aqui para vocês o conceito, o significado da palavra pleiotropia, ela está relacionada a um gene que define ali diferentes características. Por isso que a gente iniciou nesse cenário com o interruptor, porque se eu desligo aqui esse interruptor, várias lâmpadas apagaram, porque ele está relacionado com o funcionamento de diferentes tipos de lâmpadas. E no caso da pleiotropia, é um gene que está relacionado a diferentes características, tá certo? Vamos iniciar aí com o conceito? Olha só. Na pleiotropia, um único gene, ele influencia duas ou mais características fenotípicas diferentes. Fenotípicas é aquela que a gente consegue o quê? Observar, tá? E aí, uma mutação ou variação em um gene pode causar efeitos múltiplos no organismo, né? Então, esse gene pode ser alterado através de uma mutação ou alguma variação genética. E aí ele vai causar esses efeitos múltiplos, né? Sendo duas características ou mais diferenciadas através dessa mutação genética. E aí, como isso pode acontecer? Vamos observar que ele pode acontecer através de um produto gênico com funções múltiplas, né? Então, a mesma proteína ou RNA, ela desempenha papéis diferentes em tecidos diferentes, tá? Por exemplo, uma proteína que participa do desenvolvimento do coração e dos ossos. O que isso quer dizer? Né? Que a proteína, ela é produzida ali através de um gene, né? Através ali de um código genético, né? Através de um gene. E aí, essa mesma proteína, ela pode estar relacionada a diferentes características, como a gente observou no exemplo anterior, na formação ali de um tecido do coração ou de um outro tipo de tecido, essa mesma proteína, tá certo? Então, é por isso que a gente identifica ali que o gene, ele pode estar relacionado a diferentes características no mesmo organismo. E aí, como estamos falando de proteína, a gente vai observar aqui como a proteína é formada. Vamos relembrar aqui esse conceito, tá? A gente tem aqui a representação de uma célula. E aí, essa célula, né, está representada aqui nessa imagem, para a gente observar e relembrar como a proteína é formada, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, a célula, a membrana celular. Aqui eu tenho o núcleo celular. Dentro do núcleo, o que é que eu tenho? Material genético. Olha aqui o DNA. Para que ocorra a formação da proteína, ela inicia no núcleo de uma célula. O que eu tenho no núcleo? Material genético. Só que eu preciso transcrever aquele gene específico para a produção da minha proteína. Por isso que ele inicia com o processo de transcrição. Tem uma RNA bem famosa, RNA polimerase, que inicia esse processo, identificando ali, né, aqueles genes específicos relacionados àquela proteína que será produzida no final. E aí a gente observa aqui, ó, a primeira transcrição, ela é mais bruta, né? Depois ela retira partes que não são importantes nesse momento e deixa somente aqueles que ele precisa
transcrever lá no final. E aí ele forma o RNA mensageiro, somente com as partes mais importantes ali, com aquela informação genética. E aí ele sai do núcleo, ele é exportado aqui, ó, com esse material genético. E esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido, onde ocorre o processo de tradução. Aqui ele começa a formar a cadeia polipeptídica de acordo com as informações que ele trouxe ali, ó, daquele DNA. E aí no final desse processo vai produzir a proteína, né? A proteína é formada então de acordo com esse material genético que o RNA mensageiro trouxe lá do núcleo da célula, tá? Então aqui a gente resumiu a formação de proteína para a gente entender que essa proteína que foi produzida, ela pode estar relacionada com uma característica ou mais dentro de um organismo, tá certo? E aí um outro fator que a gente vai observar também, que está relacionado ao efeito cascata, né? Esse efeito cascata via rede gênica, vamos observar, onde o gene regula outros genes, né? Então, mudar um regulador altera muitos processos, tá? Então, esse é um outro efeito que pode estar relacionado com a pleiotropia, né? Então, um gene ali, onde ocorreu uma mutação, ele regula outros genes. Então, vai ser em cadeia, vai ser em efeito cascata essa mudança, essas alterações que vão acontecer no organismo. Um outro fator é a molécula sinalizadora, né? Então, um hormônio ou um fator de crescimento codificado por um gene que atua em vários órgãos, né? Houve ali uma alteração, por exemplo, no gene que vai determinar ali algum tipo de hormônio ou fator de crescimento em vários órgãos, né? Então, ocorre ali essas alterações também, o que a gente chama de molécula sinalizadora. E, por fim, a gente observa o exemplo do metabolismo compartilhado, né? Uma enzima que participa de várias vias metabólicas. A sua falta altera múltiplas funções, né? Então, as enzimas, por exemplo, né? Se falta ali uma enzima numa atividade metabólica, ocorrem também outras alterações nesse processo, tá? Então, esses são alguns exemplos relacionados quando ocorre uma diferença, uma mutação gênica no processo ali do organismo. Então, outras características também acabam sendo afetadas. E aí a gente vai observar um exemplo que está relacionado à pleiotropia, que é a anemia falciforme, né? Então, a gente observa que no caso da anemia falciforme, existe um gene, né? Alteração no gene da beta-globina ou hemoglobina. E aqui a gente tem uma imagem que representa para a gente a diferença da hemácia de uma pessoa que tem anemia falciforme, tá? Então, aqui a gente observa um indivíduo saudável. A hemácia, ela está presente no nosso sangue, tá? Essa aqui é uma hemácia normal. Ela que carrega ali o oxigênio no nosso sangue. Ela é muito importante, né? Que faz parte ali, uma das células que compõem o nosso sangue. E aí, essa hemoglobina, ela fica dispersa, né? Nas hemácias, tá certo? Então, essa é uma hemácia normal de um indivíduo saudável. Aqui a gente observa que o fluxo sanguíneo está normal, né? A gente tem aqui a interpretação de um fluxo sanguíneo normal. E aqui o que a gente observa? Um indivíduo com anemia falciforme. A hemácia, olha só, a hemoglobina, ela acaba formando um bastão rígido. E a hemácia, ela tem essa forma aqui de foice. Observem aqui, ó, essa forma de foice. Essa diferença na forma dessa hemácia, ela vai causar diversas características e reações nesse organismo, né? Então, uma delas é, as hemácias, elas ficam aglomeradas e acabam obstruindo o fluxo sanguíneo, né? Esse é um dos fatores que podem acontecer nesse organismo. O aglomeramento dessas hemácias devido ao seu formato, obstruindo ali o fluxo sanguíneo. E a gente vai observar que, além dessa característica diferenciada ali na hemácia desse indivíduo, outras características também acabam aparecendo nesse organismo. O que a gente vai observar como efeitos pleiotrópicos? A primeira, alteração na forma das hemácias, que a gente observou que ela fica naquele formato de foice. E aí, como ela é responsável pelo transporte de oxigênio, ela vai reduzir esse transporte porque ela vai ter aquele formato diferenciado, tá certo? Então, essa é uma das consequências também. E aí também tem o caso da pessoa ter anemia, né? Por isso que vem o nome desse caso.
Uma outra consequência, bloqueio de pequenos vasos, e aí isso vai ocasionar dor, lesões de órgãos, infecções, entre outros fatores. E aí a gente observa um efeito benéfico relacionado, que é a proteção parcial contra a malária, tá certo? Então, o que é importante a gente observar? Que a mesma mutação tem efeitos diferentes em vários tecidos, tá? Esse é o principal conceito que a gente quer deixar para vocês. Uma mesma mutação, a gente observou diferentes características ali acontecendo no mesmo indivíduo. E aí a gente vai observar quanto à herança genética relacionada à anemia falciforme. Né? A gente tem aí um pai que é portador do traço falciforme e temos aqui a mãe portadora do traço falciforme. Né? Então, para que ocorra ali, né, esse cruzamento, a gente trouxe aqui o pai portador e a mãe portadora. E aqui nesse cruzamento, o que a gente observa no final? Que desse casal, 25% de chance de ter filho com hemoglobina normal, representado aqui, ó, pelas letrinhas azão, azão. 50% de chance de ter filho com traço falciforme, e aí o traço falciforme é representado por azão e S, e também 25% de chance do filho ter anemia falciforme, porque a gente observa os dois S que representam para a gente o recessivo. Né? Então, para que tenha ali, ó, na sua próxima geração, um filho com anemia falciforme, é necessário que ele tenha esse alelo, esse gene recessivo, tá? Que vem da mãe e do pai. Vamos observar melhor na nossa próxima imagem, né? A gente vai identificar ali que o padrão de herança da anemia falciforme é uma doença hereditária recessiva, o que significa que é preciso herdar esse gene defeituoso de ambos os pais para manifestar a doença. Né? E na próxima imagem a gente vai observar novamente essa representação. Né? Então, azão, azão representando ali as hemácias que são saudáveis. Aquelas que a gente observa com traço falciforme, a gente observa que esse indivíduo com traço falciforme, ele vai ter tanto hemácias saudáveis quanto falciformes no seu organismo. E aquele que tem anemia falciforme, recebeu ali aquele gene recessivo, vai apresentar hemácias somente falciformes, tá certo? Então, a gente observa que é hereditário, né? Mas para que ele tenha ali a anemia falciforme, é necessário que receba o gene recessivo do pai e da mãe, tá certo? E aí, nesse cruzamento desses genes, a gente consegue observar essas diferenças. Vamos continuar, e agora a gente vai observar mais informações, né, sobre a pleiotropia. E aí, os portadores do traço falciforme, né, indivíduos que herdam apenas uma cópia do gene alterado, são portadores do traço falciforme. Geralmente não apresentam sintomas da doença, mas podem passar a cópia dos genes para seus filhos, né? Então, aqueles que a gente observou que tem aquele traço falciforme, ele pode passar essa característica, né, esse gene, para a próxima geração, tá certo? Um outro exemplo é a síndrome de Marfan. Né? Na síndrome de Marfan, a gente observa a mutação de outro tipo de gene, né? Mutações em FBN1, que é a fibrilina 1. Tá? Então, outro gene que ocorreu uma certa mutação, que gerou aí, ó, a síndrome de Marfan. Quais são os efeitos? Né? A gente observa que são diferentes efeitos. O alongamento dos membros, que é chamado de aracnodactília. Esses membros geralmente são mãos e pés, né? Por isso que ela recebe essa denominação. Então, além desses alongamentos que a gente consegue observar, né, aqueles fenotípicos relacionados a esse gene, também tem problemas cardíacos, né? A aorta fica mais dilatada e os olhos também. Né? Existe ali uma certa deficiência na visão, né? A subluxação do cristalino. Tá? Então, a fibrilina é importante na matriz extracelular em vários tecidos. E uma falha desse gene, a gente observa que altera ali vários sistemas, tá certo? Então, esse é um outro exemplo da síndrome de Marfan, porque a gente identifica que a mutação desse gene vai ocasionar essas diferentes características, tá certo? O alongamento dos membros, mãos e pés, problemas cardíacos e de visão também.
Vamos observar a relação com a importância evolutiva. A pleiotropia ela pode restringir ou facilitar a evolução. Uma mutação vantajosa para uma característica pode ser prejudicial para outra. E aí a gente começa a falar sobre o conflito pleiotrópico, né? Então teve ali uma mutação genética que teve algo que foi benéfico, mas também tem algo que é ruim, né? Então a gente observa esses conflitos pleiotrópicos, tá certo? Então a gente trouxe aqui o exemplo, né? A pigmentação e risco de câncer de pele, que está relacionado ali com um gene específico. O que a gente observa como facilitar, né? Facilitação ali dessa alteração genética. As variações no gene MC1R, esse gene que regula a melanina, promoveram ali adaptações a climas frios, né? Então a pele mais clara tem uma maior produção de vitamina D e uma vantagem evolutiva em relação ali a regiões com pouca luz solar, tá certo? Só que aí tem um outro fator, né? A mesma variação, ela pode trazer um efeito negativo. A pele clara, ela aumenta o risco de câncer de pele, a gente observa na imagem, em locais com muita radiação ultravioleta. Então, qual é o resultado desse conflito aí que a gente consegue identificar? A mutação ela é vantajosa em alguns ambientes e prejudicial em outros, né? Então, esse é um outro caso aí de pleiotropia, né? Um outro exemplo influenciando aí, tá certo? Então, aqui a gente identifica nessa imagem essas relações. Vamos observar também, né, quanto à importância médica. Olha só, né, a gente trouxe aqui um outro exemplo, né, para a gente identificar bem essas situações. A medicina, ela explica porque uma mesma mutação causa múltiplos sintomas. E aí, para falar dessa importância médica e para citar mais um exemplo, a gente trouxe ali o caso da fibrose cística, tá certo? E aí, né, uma outra reflexão. Por que tratamentos precisam considerar efeitos secundários? É sobre isso que nós vamos falar com mais detalhes, né? Então, no caso da fibrose cística, uma mutação que acontece, mas vários sintomas que aparecem e eles estão todos conectados, né? No caso, essa doença, ela é causada por mutações do gene CFTR, né, já é um outro gene, que ele regula o transporte de íons, principalmente o cloro, nas membranas celulares, né? Então ele tem aí essa função de carregar e transportar esses íons. Mas esse gene, ele atua em muitos tecidos ao mesmo tempo. Por isso que que é considerado ali efeito pleotrópico, porque ele apresenta múltiplos sintomas. Na imagem, a gente observa o caso do pulmão, né? Então, os pulmões, por exemplo, têm esse muco espesso, através da reação de infecções respiratórias recorrentes. Só que, além do pulmão, outros órgãos também são atingidos. Né? No caso do pâncreas, ocorre o processo de obstrução das enzimas digestivas, através da má digestão e da desnutrição. No sistema reprodutor, ocorre o processo de infertilidade masculina, por ausência de ductos deferentes, glândulas sudoríparas, né, aquelas ali do suor extremamente salgado, né? Então, uma outra característica relacionada à mutação desse gene. Tudo isso vem dessa mutação, né? Porque esse gene controla ali funções fundamentais em vários sistemas. Então, por que isso é importante na medicina? Porque um único tratamento ele não vai resolver tudo, né? Porque a gente observa que diferentes órgãos são atingidos, tá certo? Então, não dá para tratar apenas um sintoma, né, nesse quadro. E aí, por exemplo, né, o antibiótico, se ele for utilizado ali para ajudar os sintomas do pulmão, mas ele não vai melhorar casos da digestão, né? As enzimas digestivas melhoram o intestino, mas não corrigem o defeito do suor. Os hidratantes de muco ajudam na respiração, mas não restauram a fertilidade. Então, o tratamento ele precisa ser multissistêmico, né? Então, o que a gente observa aqui nesses casos? Que é preciso considerar ali todos os sistemas e órgãos que são atingidos para que seja realizado aquele tratamento, né? Então, por que é um efeito pleiotrópico? Porque é um gene que está relacionado, mas que ele consegue atingir diferentes tipos de tecido, tá certo? Então, vamos relembrar aí novamente que a pleiotropia
é igual a um gene que está relacionado com vários efeitos. O mesmo gene ele pode produzir uma proteína com múltiplas funções ou controlar outras vias. Por isso, sua alteração provoca mudanças em mais de uma característica do organismo. Tá certo? Então, aí a gente observou conceitos relacionados à pleiotropia, né? Um gene que vai ali afetar diferentes tecidos com diferentes características, tá certo? E agora a gente vai observar um conceito relacionado à ligação gênica, ou também conhecida como linkage. Olha só, para a gente falar de ligação gênica ou linkage, a gente trouxe aí essa representação de cromossomos, tá certo? Esse tracinho verde que vocês observam, esse tracinho representa aqui para a gente um cromossomo, tá? O cromossomo, ele carrega o quê? Material genético. Dentro desse cromossomo, tem um DNA aqui, ó, todo enroladinho, formando esse cromossomo. E o que o DNA carrega? Os genes que trazem as características do indivíduo. Tá? Então, a gente vai observar o conceito de linkage, que está relacionado a esses alelos aqui, ó, que os cromossomos carregam. E a gente vai identificar também pares de alelos em diferentes homólogos, tá? Então, vamos primeiro ver o conceito, daqui a pouco a gente traz mais exemplos. Olha só. A ligação gênica ocorre quando dois ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo e tendem a ser herdados juntos. Por quê? Né? No momento ali de produção, no momento ali de divisão, né, da meiose, para a formação de gametas, ocorre ali a junção desses genes, a gente vai já observar na imagem, mas no processo de meiose eles também se separam, né, até ali formar o material genético para cada gameta. Tá? Então, o que o linkage mostra para a gente? Vamos voltar aí para o conceito. Né? Então, quando esses genes estão localizados no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos nesse processo de divisão. E aí, quanto mais próximos os genes estão nesse cromossomo, menor a chance deles serem separados. Só que se eles estiverem mais distantes, maior a chance de ocorrer a permuta, que a gente chama de crossing over, e separá-los. E por que isso acontece? Vamos relembrar aí divisão celular. Porque cada cromossomo é como um pacote de genes que vão juntos para os gametas durante a meiose. Essa imagem mostra para a gente a divisão chamada de meiose. No final dessa divisão, né, relembrando aí divisão celular, mitose, meiose. Meiose está relacionado com a formação dos gametas. E aí no final a gente sabe que tem a metade no número de cromossomos. E aí, durante esse processo de divisão, o que a gente observa? Meiose 1 e meiose 2. Tá? Então, quando a gente fala de linkage, ligação ali desses cromossomos, está relacionada exatamente nesse processo de divisão dos cromossomos que ocorrem na meiose. E aí, o que a gente vai observar? Se dois genes estão no mesmo cromossomo, eles viajam juntos nesse processo ali de divisão. A separação só ocorre se o crossing over os recombinar. Tá? Então, a gente trouxe aqui uma metáfora simples para a gente tentar compreender esse processo de divisão através da meiose. Imagine ali dois amigos sentados lado a lado dentro do ônibus, né? Lá no ônibus. Esses dois amigos a gente representa lado a lado, eles estão no mesmo cromossomo. Vamos imaginar e relacionar a aula de genética com essa metáfora. Se o ônibus fizer uma curva suave, ou seja, pouca troca, eles continuam juntos naquele mesmo cromossomo. Se houver ali caos no ônibus, né, algo muito brusco, muito crossing over, eles podem se separar, tá certo? Então, a gente trouxe essa metáfora para a gente identificar esse processo de separação dos genes que estão presentes ali naquele mesmo cromossomo. E aí, né, vamos observar que o crossing over é o fator que pode quebrar essa ligação. Durante a meiose 1, os cromossomos homólogos, eles trocam segmentos. E aí, se essa troca ocorre entre os genes, eles se separam. E quando ocorre a separação, a gente chama de recombinação na genética. Tá? Então, o que é importante? A ligação gênica, ela não é absoluta, ela é probabilística, tá?
Então, depende ali de muitos fatores para que ocorra ou não essa divisão do gene. E aí, né, a gente está falando dessa divisão genética, da meiose para a formação de gametas. Vamos trazer aqui uma animação para ajudar nessa explicação. Vamos observar ali, né? Veja ali que os genes A, zão e Bzão, né, lá na primeira imagem, estão presentes em um cromossomo, enquanto o Azinho e Bzinho estão no seu homólogo. Os genes Azão e Bzão, eles migrarão juntos na formação do gameta, assim como o Azinho e Bzinho também. E aí, nesse caso, teremos, portanto, um gameta Azão-Bzão e outro Azinho-Bzinho, devido a esse processo de migração. E aí a gente percebe que a migração ela é independente, né? Ela ocorre apenas quando os pares de genes estão em cromossomos diferentes. Quando esses genes estão no mesmo cromossomo de um par de homólogos, eles permanecem juntos quando acontece essa mudança, né? Então, sendo assim, dizemos que o linkage é uma exceção à segunda lei de Mendel, né? Genes localizados em um mesmo cromossomo, eles podem, no entanto, não ser transmitidos juntos nesse momento da meiose. E aí, para que isso aconteça, é necessário que durante esse processo de divisão ocorra uma recombinação gênica, que é também chamada de permuta ou crossing over. Além disso, a gente observa a diferença, né, no conceito de arranjo cis e trans, porque esse conceito está relacionado com esses alelos ou com genes, né, quando a gente fala. Então, existem duas formas de os alelos estarem arranjados em um indivíduo duplo heterozigoto, com pares de genes em linkage. E aí a gente consegue observar, aqui na nossa próxima representação, o arranjo cis e trans, né? E a gente vai diferenciá-los também, tá certo? No caso do arranjo cis, em um cromossomo existe apenas alelos dominantes, olha só. Então, a gente vai observar a diferença do arranjo cis para o arranjo trans. No cis, a gente identifica que no mesmo cromossomo existem genes ali que são dominantes, ó, Azão e Bzão. Ou eles são somente genes recessivos, Bzinho e Azinho, certo? No mesmo cromossomo. Quando a gente identifica um arranjo trans, a gente observa que existe um Azão e um Bzinho e um Azinho e um Bzão. Tá? Então, o arranjo cis, qual é o conceito dele? Em um cromossomo existem apenas alelos dominantes, como a gente observou, Azão e Bzão. Enquanto no outro a gente encontra os alelos recessivos, Azinho e Bzinho. Já no trans, né, a gente vai observar ali o conceito, que em cada cromossomo homólogo encontramos os alelos que são dominantes e outros recessivos. E aí a gente tem a representação através da letra, né? Azão, Bzinho, Azão dominante, Bzinho recessivo, ou Azinho, Bzão, Azinho recessivo e Bzão dominante. Tá? Então, essa é a principal diferença de arranjo cis para arranjo trans. O trans vai ter essa diferença, sempre o dominante com o recessivo. Já o cis não, ou os dois são dominantes ou os dois são recessivos no mesmo cromossomo. Tá certo? Então, espero aí que vocês tenham compreendido esses conceitos que trouxemos aí para vocês sobre pleiotropia e linkage.